Muito boa noite, seja bem-vindo ao Pontos de Vista. Numa semana muito importante para o nosso país, que o Presidente da República esteve esta semana nos Estados Unidos e realizou então esta mais do que esperada reunião com a direção do FMI e muito do nosso futuro dependia em grande parte desses encontros com o FMI. Vamos então analisar mais a fundo o significado destes encontros com o FMI, das conclusões havidas nesses encontros entre o nosso Presidente e a Direção-Geral do FMI. Para já, vamos olhar para os temas da semana com os nossos comentadores, Salomão Moiana e o Fernando Lima. Começo pelo Salomão. Escolheu, como assunto da semana, a palestra de Graça Machel no Instituto Superior de Relações Internacionais. Muito obrigado, boa noite. Esta semana houve uma palestra proferida pela doutora Graça Machel no ISRE, na sequência ou por ocasião das celebrações dos 30 anos da morte do presidente Samora Machel. E nessa palestra que ela proferiu, levantou algumas questões fundamentais. Ela chamou muita atenção, é que a Graça Machel diz que nós estamos a negociar a paz desde 1984. E na altura havia o apartheid, havia não sei quantos, tudo isso já se resolveu, já não há apartheid, não há nada, mas continuamos a resolver a paz. Quer dizer que há alguma coisa que nós estamos a evitar atacar na questão da solução da paz definitiva para o país. E nessa sequência ela convida a todos nós, e em particular o governo, a fazer o impensável para conseguirmos resgatar a paz e termos uma convivência harmoniosa. Eu acho isto extremamente importante, sobretudo vindo de quem veio. A pessoa da Graça Machel não é uma pessoa qualquer, está a direcionar uma mensagem fundamental que nos obriga a repensar a nossa forma de governação, a nossa forma de convivência política neste país, porque é a nossa forma de convivência política que gera conflitos. E antes dizíamos que era por causa do regime minoritário da Rodésia do Sul, já não existe desde 1980. Continuamos a dizer que é por causa do apartheid. O apartheid deixou de existir em 1990. E agora, o que é que está a criar guerra entre nós? Quer dizer, há problemas internos nossos muito sérios e que nós devemos refletir muito profundamente sobre eles. E eu penso que a doutora Graça Machel deu o mote, deu o pontapé de saída. Compete-nos a nós todos despirmos as cores de partidos, despirmos as cores dos nossos clubes e olharmos frente a frente e enfrentarmos os problemas deste país. Quando se trata de proteger a soberania nacional e o cidadão, são necessários atos de coragem e é preciso fazer aquilo que, à primeira vista, pode parecer impensável para instaurar a paz. Foi nesses termos, mais ou menos, citando que Graça Machel se referiu. O que é o impensável, Sr. Salomão? Não, ela até deu alguns exemplos. Diz que, veja lá, que nós no passado dizíamos que não podíamos falar com o apartheid. Mas acabamos falando. Quer dizer, num determinado momento, era impensável falar com o apartheid, mas conseguimos falar. Depois era impensável até falar com os bandidos armados, mas depois falamos. Agora, o que é que está a obstruir o alcance da paz neste momento? Deve haver qualquer coisa dentro da mentalidade política de algumas pessoas que está a emperrar o processo de pacificação do nosso país. E isto aqui é um problema interno, não é externo. E fico feliz quando ouço aqueles nossos analistas habituais que sempre atribuíram causas externas aos nossos problemas. Mesmo agora dizem que isto aqui não é nosso isto alguém está a alimentar esta guerra. Não sei, eu ouvi alguém até acusar as multinacionais que estão no Rio Rovuma lá, a dizer que quer dizer, não tem nada a ver. Nós estamos a evitar atacar os problemas frontalmente e sempre buscamos mão externa, é porque esta guerra é do exterior. Não é do exterior, é daqui dentro. São nossos problemas internos. Nós é que não temos tolerância política suficiente para vivermos bem com todos. Olhando para o contexto impensável, aquilo que até neste momento parece impensável, aliás, à luz até daquilo que aconteceu naquele, vamos lá, entendimento entre as delegações do Presidente da República e do Presidente da RENAM, o impensável é
aceitar, por exemplo, no caso... Veja lá que ali governar está, algumas províncias... Quando se tentou ir pelo impensável, Pois, o que com esse acordo, as abelhas logo saíram das colmeias, começaram a zumbir. Então, é preciso termos a coragem de enfrentar essas abelhas quando começam a fazer barulho a partir das suas colmeias. Bem, vamos ver se o impensável acaba por prevalecer para termos paz. A questão do diálogo político é um assunto que mais adiante vamos certamente discutir e vermos o que é que está a inibir que o impensável possa acontecer. O Fernando escolheu como assunto da semana outras declarações também muito fortes do atual PCA de Maputo Sul, o engenheiro Silva Magaia. Bem, eu escolhi outro encontro, um encontro que em Maputo discutiu a problemática do transporte rodoviário e escolhi precisamente as declarações do engenheiro Silva Magaia, que não é propriamente um yes man. Aliás, ele no passado esteve no próprio Conselho Executivo da cidade de Maputo, na administração do Dr. Inês Comiche, onde teve um papel muito interessante. Em primeiro lugar, é importante que pessoas como o Silva Magaia tenham a coragem de fazer determinadas declarações. Isto significa que pertencer-se ao Estado ou estar ligado a uma empresa do Estado não significa que não se possa ter um sentido crítico sobre a nossa realidade. Indo às questões concretas, o que está feito, a estrada circular de Maputo só falta verdadeiramente cortar-se a fita, porque inclusivamente já está a ser utilizada e ele levanta grandes problemas em termos ambientais. Ambientais no sentido de que esta estrada foi erigida sobre áreas muito sensíveis da costa aqui do sul do país, nomeadamente toda a zona do Mangal, toda a zona de pântano ali da Costa do Sol e da zona que vai até Marraquém, e por outro lado, sendo Moçambique um dos países que se prevê que seja um dos mais afetados por todo o problema das mudanças climáticas, nomeadamente com a subida do nível do mar, que não foi bem pensado o trajeto desta estrada, uma estrada que é utilizada para escoar os fluxos de tráfego rodoviário de Maputo para fora e de fora para dentro da cidade. Este é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto que também me parece muito importante é toda a questão do tráfego rodoviário, uma vez que estradas, na opinião dele, estradas desta natureza, e se não fosse a atual crise económica, só utilizam mais a aquisição de transporte individual. Ele, inclusive, questiona a questão de como é que as pessoas vieram ao simpósio, se vieram ao simpósio de autocarro ou se cada pessoa veio no seu carro individual. E, portanto, isto é outra questão da utilização dos transportes na cidade de Maputo, dos problemas de congestionamento de tráfego e de como continuamos sem dar resposta a esses mesmos problemas. Ou seja, temos os chapas, temos os autocarros, todos a competirem nas mesmas rotas, sem se saber muito bem quem faz o quê e, portanto, numa verdadeira cacofonia em que, inclusivamente, os poucos meios de que dispomos não são organizados corretamente no sentido de servir o cidadão, nomeadamente o cidadão da capital do país. Muito bem. O engenheiro Silva Magaia falou deste assunto no simpósio dos TPM. Não queria deixar de realçar o facto de uma empresa pública como TPM ter promovido o encontro daquela natureza para se repensar a si próprio e repensar a questão dos transportes com outros stakeholders. É muito raro na nossa realidade de empresas públicas que pensam que normalmente as coisas vão acontecendo por si próprias. Não, pensam que com a importação de mais autocarros a que resolvem o problema dos transportes. Tivemos uma empresa pública a lançar um debate
a sério, convocando todos os intervenientes para refletir até de si próprio, dos muitos problemas que ela própria, a empresa dos TPM tem. E achei notável, de facto, se tivéssemos mais empresas públicas a fazerem isto, e certamente não tínhamos aquele cenário que estivemos a discutir na semana passada das empresas públicas. É verdade. Pois, nesta semana também tivemos a chamada vitória da diplomacia ambiental, com o Presidente a ser distinguido com o Prémio de Mérito de Conservação, graças sobretudo ao projeto de conservação da Gorongosa, da restauração da Gorongosa. São feitos muito importantes que o país tem no meio dessas muitas dificuldades que vai enfrentando. Muito bem, vamos aos temas que elegemos. Desde logo a visita do Presidente aos Estados Unidos e a resolução deste dossiê, este intrincado dossiê da crise económica, da crise das dívidas ocultas. O FMI emitiu um comunicado, o Presidente também deu uma curta entrevista à Voz da América, onde se referiu a este assunto. O comunicado do FMI, mais particularmente, congratula o Governo com os avanços que foram registados e fala de envio de uma equipa do FMI para Moçambique para trabalhar com a Procuradoria-Geral da República na questão dos termos de referência para, digamos, a investigação destas dívidas ocultas. Vou começar pelo Salomão. Uma criança e um jovem desapareceram nas águas da praia do Inos, aqui na cidade de Pemba. Combate ao crime é a palavra de ordem da chegada do líder da RENAF à cidade portuária de Natal. Davis Mango deixou ficar as seguintes considerações. A partir da cidade da Beira e com imagens de Manuel Chicava. No interior desta viatura seguiam 4 ocupantes. A reunião que aprovou a primeira Constituição da República. Bairros periféricos das cidades de Maputo e Matola. A alma do magistrado calou-se precisamente neste local. As notícias do país cabem todas aqui. Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Aqui fazemos a análise daquilo que são os principais acontecimentos da semana, dos nossos comentadores residentes, o Salomão Iane e o Fernando Lima. Boa noite os dois. Vamos aos temas dos nossos comentadores. Começo hoje pelo Fernando, escolheu o Big Brother em Maputo e Matola, uma forma metafórica de se referir às antenas de vigilância que estão a ser montadas então nas artérias destas duas cidades. Boa noite. Acho que os mais jovens conhecem a expressão Big Brother deste programa. Não sei se é muito popular na África Austral, mas onde foi lançado é pelo menos muito popular, que traduzindo à letra seria o espreitar pela fechadura e conhecer das intimidades das pessoas, neste caso da intimidade de um grupo de pessoas que é metido dentro de um estúdio de televisão. A expressão Big Brother vem de um famoso livro 1984 do escritor George Orwell, e que antevia ou fazia antevisão de um estado policial em que as pessoas tinham a sua privacidade controlada exatamente pelo grande irmão, o Big Brother. Ora, tudo isto a propósito de umas antenas em forma de cruz brancas que eu tenho visto a ser montadas na cidade e que têm sido também referenciadas na nossa imprensa como antenas para assegurar a vigilância nas nossas estradas. Eu não tenho nenhum problema em relação à vigilância do tráfico, dos raptos, do crime. Isto não existe apenas em Maputo, existem em grandes cidades de todo o mundo. Há séries de televisão que são baseadas exatamente nestas câmaras. A minha questão é a seguinte: quem controla estas câmaras de televisão? E aquilo que tem saído avulso deixa-me preocupado,
porque eu fico sem saber se estas câmaras são controladas pelo CIS, se são controladas pela polícia, se são controladas pela Casa Militar da Presidência da República, se são controladas pelo filho do antigo Presidente da República. Então, a questão de fundo deve haver um esclarecimento de a que se destina este serviço de videovigilância na cidade, que está a ser implantado em Maputo e na Matola, quem o controla, quais são as garantias de que os cidadãos não são violados na sua privacidade, para que não tenhamos um Big Brother à escala urbana do Grande Maputo, uma vez que a Matola, e com todo o respeito pelo Mayor Calixto, é um bocadinho o dormitório da cidade de Maputo. Portanto, é necessário que se torne claro, assim como houve preocupação em relação às escutas telefónicas e quem deve ordenar as escutas telefónicas, também é bom ficar claro quem controla este serviço e, em última análise, como foi feito este negócio da videovigilância em Maputo e na Matola. Muito bem. O Samuel Moiano escolheu um movimento visando recolher assinaturas para propor o nome de Samora Machel para o aeroporto de Mavalane, Maputo. Muito obrigado, boa noite. De facto, está em curso no país já há umas 3 semanas atrás um movimento popular encabeçado pelo Parlamento Juvenil que visa recolher assinaturas de cidadãos de todo o país com vista a propor ao Conselho de Ministros a atribuição do nome de Samora Machel ao Aeroporto Internacional de Maputo. Eu julgo um movimento cívico muito importante. Já existem mais de 15 mil assinaturas recolhidas em todas as províncias do país. Estão a ser recolhidas assinaturas que muito brevemente poderão atingir mais de 100 mil essas assinaturas e posteriormente serão encaminhadas ao Conselho de Ministros como uma petição da sociedade civil para que o Aeroporto Internacional de Maputo passe a chamar-se de Aeroporto Internacional Samora Machel. E eu considero este movimento bastante apropriado, tendo em conta o momento que nós atravessamos. Nós atravessamos um momento que celebramos os 30 anos da morte do presidente Samora Machel, mas também atravessamos um momento que precisamos de uma grande inspiração em termos de liderança para conseguirmos vencer os desafios do momento atual. E não há melhor inspirador para uma boa liderança, para uma boa visão nacional, do que a figura do presidente Samora Machel. Noutro dia, noutra altura, eu escrevi num jornal que Samora Machel era o George Washington de Moçambique, era o pilar da moçambicanidade, é o embondeiro deste país, portanto, da nação moçambicana. E eu julgo muito pertinente que, ao chegar as assinaturas ao governo, o nosso governo não se faça de derrogado, porque até o governo, de uma maneira proativa, já deveria ter feito este trabalho. E eu até fiz uma pequena pesquisa para saber, aqui a nível da cidade e província de Maputo, quantas escolas é que tem o nome de Samora Machel. E, de acordo com os dados do Ministério da Educação, aqui na cidade e província de Maputo não há escola Samora Machel nenhuma. Existem 47 escolas com o nome de Samora Machel a nível nacional, das quais 12 são escolas secundárias, e das mais importantes dessas escolas secundárias é Samora Machel da Beira e Samora Machel de Chimoio. São as mais conhecidas. As outras estão espalhadas pelo país todo. Mas é curioso que na capital do país, na arena principal da governação de Samora Machel, onde ele, mais uma vez, é onde orientou comícios muito fortes, teve intervenções muito contundentes, precisamente aqui na capital e nos arredores, não existe nenhuma escola com o nome de Samora Machel. E eu penso que é uma altura propícia esta para nós corrigirmos este erro histórico de tentativa de apagamento do nome de uma figura do tamanho de Samora Machel. E por isso queria saudar este movimento de recolha de assinaturas, que é um movimento cidadão, é um movimento de cidadãos, é um movimento que recolhe assinaturas de toda a gente existente no país, toda a gente interessada,
Eu já assinei, por isso estou interessado também em que o Aeroporto Internacional de Maputo ostente o nome do presidente Samora Machel, como muita gente, quando vamos lá fora, pergunta de onde é que é. Se você diz que é de Moçambique, a terra de Samora Machel, a luta continua. Quer dizer, pessoas de fora sabem isso, mas quando aterram no aeroporto de Maputo, já não conseguem descobrir rapidamente onde é que está a imagem de Samora Machel. Agora, se estiver no aeroporto estampado, as pessoas vão saber que estamos a entrar na terra do presidente Samora Machel, que é uma figura internacional, é uma figura mundial, de carisma mundial. Portanto, bem vista, bem haja este movimento de recolha das assinaturas. Muito bem, vamos então olhar para os assuntos que escolhemos para a discussão hoje, e precisamente por ser o dia 25 de setembro, um dia emblemático, porque é o dia, simboliza, portanto, o dia em que se iniciou a luta de libertação nacional, no longínquo 1964, e depois ficou consagrado como o dia das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, primeiro Forças Populares de Libertação de Moçambique. Fernando, o que é que, na sua opinião, simbolizam estas datas históricas? O que é que devem deixar como um grande legado, sobretudo para as novas gerações que têm um distanciamento da história muito grande? Bem, em primeiro lugar, acho que deve haver uma grande pedagogia em relação à própria data, porque, por exemplo, quando este canal põe o seu microfone à frente destas crianças, destes jovens, para saber o que é o 25 de setembro, acho que, inclusivamente, este canal já nem sequer faz essas perguntas, porque as respostas são as mais embaraçosas possíveis. Portanto, a questão é não fazer as pessoas andarem a decorar o que é que representam as datas históricas, mas saber minimamente o que é que são estas datas. E, infelizmente, esse é o problema. As pessoas nem sabem o que é isso de Chai, eventualmente conhecem o general Chipan, já ouviram falar, se calhar não há um nexo de causalidade entre Chipan e Chai, entre Chai e o início da luta armada, libertação, independência, enfim. Acho que estas são coisas muito importantes e que podem ser promovidas com exercícios também muito simples. Não é só de trazer antigos combatentes nas escolas. Talvez as crianças podiam fazer redações, fazer concursos de redações nas escolas, fazer ditado, fazer cópia. Essas coisas mínimas, sem ter essas pompas só das coroas de flores nas 10 ou 11 praças de heróis que existem em Moçambique e depois replicadas para o distrito. Ou seja, aquilo que eu quero dizer é importante haver uma pedagogia da libertação e uma pedagogia que se adapte à conjuntura atual, à conjuntura do telemóvel, do hip-hop, da cultura popular e dos gostos de juventude, para que estes princípios e estas coisas sejam preservadas e não sejam preservadas desta maneira mimética e a toque de caixa, porque as crianças e os jovens não vão aceitar as coisas assim, e nós não queremos também que estes princípios e estes valores sejam assumidos assim pelas pessoas que, em última análise, serão a representação deste país nas próximas décadas. Salomão, como é que acha que se pode interessar estes jovens cada vez mais distantes, com pouco interesse da história, sabe, da política? Jeremias, as coisas todas dizem que torce o pepino ainda pequeno, não é? As coisas educam-se na infância, sobretudo, e na adolescência. Nos anos 70, eu fiz um curso de professores de educação política. Em 1978, eu era professor de educação política. Não era por acaso que tinha se introduzido a disciplina de educação política, era para educar politicamente as pessoas. E uma dos capítulos muito longos da educação política era ensinar os alunos a história da luta de libertação nacional. Ensinar a eles quando é que foi fundada a Frelimo, quando é que começou a luta armada, quem são os protagonistas principais da luta armada e como tudo isso, a Operação No Górdio, essas etapas todas que a luta armada atravessou, foi ensinado. Agora,
esses alunos já são adultos hoje, eles sabem, mas os alunos de agora, houve uma descontinuidade. Essa cadeira acho que caiu, deixou de se ensinar no país, acho que em 1980 e tal, ainda nos anos 80. Eu ainda estive na quinta ou sexta classe dos anos 80, mas nunca mais. Esse era muito importante, era uma cadeira que transmitia esses valores. Agora, ficamos admirados quando vamos à rua, perguntamos um aluno agora da oitava, nona classe ou décima, quem foi que não sabe nada, porque também o professor dele não sabe. Como há de saber de quem? Se o professor também não foi ensinado o que é luta armada, quando ele começou a epopeia de libertação nacional, nunca foi ensinada devidamente, desde que caiu essa cadeira, que era muito interessante, e depois fui para Cuba ensinar essa mesma cadeira, muito importante. Agora, devia haver isso, devia haver. Agora, a outra disciplina chama-se educação cívica, e essa educação cívica também, que incorporasse elementos históricos da libertação de um país. Então, se isso pode-se fazer adaptação, eu penso que é a altura do Ministério da Educação pensar seriamente nisso. Mas outra coisa, no distrito de Macomia, onde está o posto administrativo do Chai, tem lá um museu que retrata um pouco da nossa história de libertação nacional. Agora, eu gostaria de saber quantos alunos da própria província de Cabo Delgado já foram levados visitar Chai. Quer dizer, tirando os alunos de Macomia, que estão ali perto, e talvez de Muidumbe, que também está ali, basta atravessar o rio Messalo, mas quantos alunos, por exemplo, de Chiuri já foram ver o Chai? Quantos alunos de Mecufo já viajaram para ir ver o Chai? Para não falar dos alunos de Nampula, de Tete, de Cabo de Niassa e outras províncias. Então, está a levantar um aspecto que tem a ver. Quantos museus existem no país que retratam a história? Exatamente. Muitos de nós, quando viajamos para vários países, os primeiros lugares que visitamos são os museus. Sim. Quando vamos conhecer a história desses países. Onde é que está a educação museológica que incentiva as pessoas a gostar dos museus, ver o museu como o acervo que guarda a história de uma nação, de um país? Eu penso que temos muita coisa ainda por fazer. Um estrangeiro que chega a Maputo, eu estou aqui a pensar, um estrangeiro que chega a Maputo e quer conhecer a história deste país, para que museu vai? Para onde é que ele se dirige? Vai à Fortaleza, o que é que tem na Fortaleza que possa ajudar a pessoa a entender? Vai ao Museu da Revolução, já está reaberto. Já não existe. Já não existe. Então, como é que nós queremos fazer a história? E depois isso me lembra aquilo que disse a doutora Graça na outra semana, que está a faltar muito a memória institucional, a continuidade. Nós temos pessoas que estiveram numa governação, desapareceram por completo na outra, nem sequer ficaram aqueles velhotes arquivistas que tomam conta da casa. Eu lembro no ano em que entrei no Jornal Notícias, encontrei aqueles velhotes que faziam linotype. E aqueles ali é que chamava, dizer, jovem, não é assim que se escreve. Eles não escreviam, mas sabiam indicar a hora do fecho, a hora de fazer as coisas, como é que se faz, como é que não se faz. Por quê? Porque ele já era um museu da casa. Agora, hoje em dia, chega numa instituição, toda a gente não sabe o que é que deve fazer. E muita gente é dirigente nessa instituição, mas também não sabe por onde começar. E assim passamos a vida a reiniciar um país. Cada vez que, por exemplo, pode haver uma remodelação, daqui a pouco entram novas pessoas, tiram aquelas pessoas todas, vamos começar de novo a história de um país. É por isso que também não temos sucesso nem na agricultura, nem em outros sítios, porque estamos sempre a reinventar a roda. A mesma roda que já foi inventada no século XV. Então, é um problema que nós temos que resolver como país. Isto não é uma crítica para ninguém, é o país todo que tem que sentar e reencontrar-se e ver o que é que se pode fazer, quais são as coisas que devem ser valorizadas. E o 25 de setembro é uma data fundamental na história da libertação deste país. É onde tudo começou. Há autores que falam que estamos a viver a chamada crise das utopias, a crise das ideologias que nos leva muitas vezes a estas situações. Vamos avançar para o segundo tema que elegemos na última semana. O Presidente da República chegou na última sexta-feira dos Estados Unidos, onde fez uma longa jornada desde os encontros com o FMI, o Banco Mundial, com as instituições do próprio governo dos Estados Unidos, depois os vários investidores, nomeadamente a Nadarco, o Presidente foi a Houston, inclusive, até terminar na jornada das Nações Unidas, na Assembleia Geral das Nações Unidas, onde foi discursar, portanto, muitos dias de Presidente fora, numa jornada que
O Presidente classifica de positiva, pelo menos na primeira conferência que deu. Nós já tínhamos também lançado uma primeira análise disto. Fernando, vou começar por ti. Num mandato turbulento que tem sido este mandato do Presidente Nyusi, diria que a primeira grande jogada de mestre que o Presidente joga foi esta Washington junto dos credores, numa altura de muito nervosismo na economia, enorme pressão sobre o metical, conseguir fazer o degelo com os nossos principais parceiros credores já é um passo significativo. Daqui a pouco já vamos perceber a real dimensão dos resultados desta visita, mas só pelo degelo que foi conseguido parece uma grande vitória. Tudo leva a crer que sim. Na frente dos credores e dos doadores. 2, na frente da paz e, nomeadamente, no diálogo com o governo norte-americano. 3, em relação aos potenciais investidores, nomeadamente em relação aos investidores no petróleo e gás. São, digamos, primeiros passos, foram algumas sementes que foram lançadas na direção certa ou no terreno certo, mas temos ainda que esperar e ser pacientes para ver os frutos que daí vão sair. Dito isto, há aqui um problema que eu acho que é importante realçar. Há um problema, e isto já foi falado várias vezes, até por outras pessoas, que é na estratégia comunicacional do Presidente. Ou seja, o que o Presidente faz, como é que deve ser comunicado, os resultados das iniciativas do Presidente, como é que devem ser reportadas, se é que são reportadas. Para me explicar melhor, eu fiquei a saber, eventualmente, daquilo que foi acordado com o FMI por um comunicado do próprio FMI. Vou à procura de qual é a posição do governo moçambicano ou do Presidente Nyusi, não sei. Eu fiquei a saber de qual era a agenda do encontro com o senhor, o secretário de Estado John Kerry. Fiquei a saber pelas declarações do senhor John Kerry. Claro que há uma declaração introdutória do Presidente, mas não sei o que é que o governo de Moçambique pensa desse encontro com o senhor Kerry e com a Suzanne Rice, que é a Conselheira de Segurança Nacional. Não há nada documentado. Provavelmente mais importante o encontro com Suzanne Rice do que com John Kerry. Finalmente, fiquei a saber dos planos da Anadarko pelo Sr. Al Walker, que é o CEO da Anadarko, não do Presidente, e em relação à ExxonMobil, nem do CEO da ExxonMobil, nem do Presidente, não sei o que se passou. Então, é assim, não é que o Presidente é o Deus ou o semideus ou aquilo que o Presidente diz é o que aconteceu. Nós temos que fazer o nosso trabalho, exercer o contraditório, ouvir as partes, decifrar os sinais e os símbolos. Mas há uma obrigação do Governo de se comunicar. Exatamente. Então, não acho que seja correto ficarmos ali nas declarações do FMI. E depois, se não são corretas, nem sabemos. Em princípio, mesmo aquela declaração e nas normas da própria diplomacia, estas declarações são acordadas entre as partes. Mas eu gostaria de saber qual é a posição da parte moçambicana. Então, o que faz muitas vezes o Governo ver reagir, e muitas vezes muitos quadros, cenas do Governo, inclusive ministros, ficam muito chateados connosco porque não é bem assim. Mas o que é bem exatamente? Exatamente. Porque nunca, este episódio, por exemplo, da Auditoria Internacional Forense, o Presidente já veio dizer que nunca dissemos, mas foi tudo de reação, porque o FMI, esse sim, tinha dito que queria uma auditoria que tinha feito até nem havia dívidas escondidas, era um problema aí de um jornal estrangeiro. É assim que foi a primeira reação oficial que nós soubemos. Salomão, queria ouvir a tua opinião sobre esta incursão do Presidente pelos Estados Unidos. Eu acho que foi claramente positiva e penso que se fosse num campo de futebol, íamos dizer que o Presidente
quase conseguiu fazer uma goleada à situação. Pelo menos 3-0. Que deu muitos golos bons e penso que esses golos faziam muita falta. Quer dizer, faziam muita falta para a tranquilidade nossa. Nós próprios, todos estávamos nervosos neste país. Havia um nervosismo generalizado. E a partir do dia em que o presidente reuniu com a senhora Christine Lagarde, as coisas começaram a ter outro tom. Quer dizer, começou a haver um pequeno alívio, uma situação em que as pessoas parecem acreditar que já vamos ter uma solução de alguns dos grandes problemas, que é o bloqueio econômico. Esse é um dos maiores problemas que este país tem, o bloqueio econômico por parte dos credores, por parte dos doadores, e toda essa gente nos tinha bloqueado. A partir da altura em que o presidente consegue, com uma chave, abrir uma porta, parece que as outras portas estavam conectadas com esta também, começam a mostrar sinais de abertura. E depois viajou a Houston, foi falar com a Anadarko, encontrou-se com outras pessoas importantes na área de investimentos, na área de hidrocarbonetos, e eles mostraram muita abertura e muito cometimento de continuar a investir nos negócios que eles já iniciaram em Moçambique. Isso é muito importante. Até mais tarde, acho que já foi a Nova York, encontrou-se com aqueles que ganharam o concurso de um bloco aqui na Palmeira, aqui perto da minha aldeia até. Já vou ter petróleo na minha aldeia, que bom. Então, e eles também mostraram um cometimento de investir e disseram que querem fazer isso o mais rápido possível, começar a fazer a prospecção o mais rápido possível antes que comece a época chuvosa. E apelaram a que o governo acelerasse os procedimentos legais para que as suas operações tenham a execuibilidade possível dentro do tempo necessário. Então, penso que, e depois mesmo a intervenção que fez nas Nações Unidas, fez duas intervenções importantes, fez uma naquele encontro de altos dignatários sobre a situação dos imigrantes e refugiados, e até fez uma intervenção em inglês nesse dia, e foi muito interessante também. E muita gente não sabia que também o presidente fala inglês, e foi bom que ele fez assim. E fez uma intervenção já em língua oficial nossa, na 71ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, onde também abordou assuntos muito sérios, e um dos assuntos que ele abordou é a necessidade de o Ocidente ou os países desenvolvidos garantir a previsibilidade dos seus fluxos financeiros para ajudar o desenvolvimento. Quer dizer, não basta dizer que estamos comprometidos com os objetivos de desenvolvimento sustentável, mas e depois estão cometidos, prometem certas verbas e depois não há nada, não acontece nada. Já lá vai aqueles 0,7% do PIB que prometeram há muitos anos. E depois não desembolsam. Então, discutiu a questão da eficácia de ajuda, da eficácia e eficiência de ajuda internacional à luz da Declaração de Paris, que é muito importante citar esse tipo de instrumentos, e eu penso que o presidente revelou-se desta vez e penso que esteve muito bem durante esta visita. Oxalá esta embalagem que o presidente ganhou lá nos Estados Unidos venha se refletir agora, ao regressar, na questão da paz. E se conseguíssemos resolver também a questão da paz, acabaríamos por ter um país normalizado dentro de um período muito razoável. Agora, há uma coisa muito importante que é preciso tornar a dizer, para dissipar quaisquer equívocos. Embora agora a auditoria não se chama forense, ela é forense. Pois, na prática é. A auditoria que vai se fazer é forense. Se não fosse, era a Inspeção-Geral das Finanças exatamente, que a fazia. Uma auditoria conduzida pela Procuradoria-Geral da República tem que ser necessariamente forense, porque visa averiguar se houve fraude, se houve erros, se houve desvios, se houve indícios de corrupção. Então, porque havendo a Procuradoria, como o Ministério Público, exerce imediatamente a ação penal. Sem precisar de ir pedir autorização a alguém. Então, a PGR já está automaticamente autorizada a proceder até as últimas consequências mediante os resultados que ela encontrar na auditoria que está a dirigir. Aliás, a primeira declaração, Salomão, perdão por interromper, a primeira declaração feita pelo Procurador-Geral Adjunto já indiciava isso. Exatamente. Porque a Procuradoria, quando diz já há determinados crimes, estamos... Então, este deve ser um acordo
feito entre as partes. Semântico, Exato. acordo semântico, para não assustar determinadas pessoas que têm medo da palavra forense. Porque logo, quando ouvem a palavra forense, estão a associar a palavra forense com prisão. Não é assim. A averiguação forense pode não levar à prisão, pode levar a que a pessoa se esclareça. Ou se eventualmente houver uma pessoa que se apropriou indevidamente de fundos que não se destinavam a ele, era para uma operação ou era para um serviço, mas acabaram ficando com ele. Essa pessoa pode ser condenada ou a restituir os fundos ou a ser penalizado de acordo com aquilo que aconteceu. Mas a boa coisa é que esta auditoria já está a acontecer, tanto mais que a missão do FMI já está no país e está aqui até dia 29 a trabalhar com as autoridades moçambicanas no sentido de apuramento, de consensualizar os termos de referência, estabelecer as datas em que esta auditoria deve ocorrer, ver quem que vai fazer a auditoria a nível técnico e a nível da direção já está a pessoa indicada que é a PGE. Portanto, penso que este arranjo, embora não fosse aquele que muita gente desejasse, acaba resolvendo os problemas do país. E se um arranjo feito pelo Presidente da República resolve os problemas do país, então estamos bem, não há problemas. Agora, o problema é nós, moçambicanos, evoluirmos, começarmos a entender que alguns processos internacionais têm que ser conduzidos de acordo com as normas internacionais. Tu não vais conduzir processos internacionais à tua maneira. Começar a ouvir um analista aí a dizer que eu já estou feliz, porque o que me traumatizava era que esta auditoria ia averiguar aquela parte da Imatum que foi para a defesa da soberania. Essa parte não está mexida, está salvaguardada. Eu não sei onde é que está salvaguardado, porque nós vamos fazer a auditoria dos empréstimos, como é que foram usados os empréstimos que se destinavam a 3 empresas. Então vamos ver nessas empresas se os empréstimos foram usados para isso, para aquilo. Agora aqui não há que fazer destriça, dizer que há uma gaveta que eles não vão abrir. Há onde abrir, há os outros. Que raio de auditoria é essa? Que só abre 2 gavetas, a terceira não abre, porque é lá onde guardamos a nossa soberania, naquela gaveta. Não faz sentido. A auditoria, é completa, é para ver tudo. No fim de ver tudo, vai chegar a conclusões. E depois, as conclusões as instituições que estão a dirigir a auditoria vão extrair consequências das conclusões que tiverem. Muito bem, Salomão, já discutimos esse assunto. Um aspecto que saltou à vista nesta viagem do Presidente. O Presidente foi discutir matérias muito importantes do ponto de vista da economia, do ponto das finanças do país, e não tinha consigo o Ministro da Economia e Finanças. Fernando, bem, tal como falámos nisso no último programa, há aqui um problema, digamos, técnico que acaba por ser político. Uma das figuras mais vergastadas pelas instituições de Bretton Woods no espaço que mediou dezembro e a visita do Presidente aos Estados Unidos foi exatamente o Ministro de Economia e Finanças, o Dr. Malayan. Portanto, e se estamos recordados, foi o Ministro Malayan que teve que regressar a Maputo depois do encontro com os diretores do FMI e teve que ser despachado para os Estados Unidos, quer o Primeiro-Ministro, quer a Vice-Ministra das Finanças, para esclarecer as tais dívidas, porque, aparentemente, o Ministro de Economia e Finanças não deu conta do recado. Ou seja, em Washington, e posso usar com propriedade essa expressão, o nosso Ministro das Finanças é um pouco persona não grata e, portanto, por isso mesmo não entrou na delegação, mas é assim... Que condições políticas pode ter para se manter no governo aparentemente, um ministro que é colocado de fora? Pode até haver uma razão, mas a política vive de percepções. Eu sei. Num momento chave... Penso que para este governo este é o momento mais decisivo, na verdade. Aqui temos aquilo que se chama a cultura internacional e a nossa cultura Frelimo. Ou seja, na cultura Frelimo, até que o chefe diga que você já não faz parte da equipa, a pessoa fica sempre lá, mesmo que tenha cometido a maior burrada. Ou seja, eu sou o responsável moral pelas explosões no paiol militar de Maputo, mas
na nossa cultura política ou na cultura política da Frelimo, não me posso demitir porque quem me demite é o chefe, eu não me posso demitir porque morreram pessoas no paiol, nas explosões do paiol de Maputo. Portanto, se o Presidente da República, que é o chefe do governo, achar que o Ministro das Finanças deve ficar para a nossa aparência política, é isso que conta. Aparentemente, e segundo os relatos que vêm de Washington, na negociação que foi feita, foi salvo o pescoço do Ministro das Finanças do pelourinho do FMI, porque esta era uma das questões que estava em cima da mesa em termos de negociais, que toda a equipa económica ou financeira, ou seja, governador de banco, ministro de Economia e Finanças, devia sair porque não transmitiam a confiança que deveria ser restabelecida entre o governo de Moçambique, o Banco Mundial e o FMI. Então, é um pouco isto que explica porque que o ministro não foi a Washington e o porquê que, eventualmente, este ministro vai continuar em funções. Salomão, bom, continuar em funções não podemos garantir isso. Estamos a falar do Ministro da Economia e Finanças. Portanto, não, mas eu já compreendi porque que isto é assim. Porque que o ministro... Havia duas pessoas que não eram da confiança das instituições de Bretton Woods. Este ano, a confiança deles caiu este ano. Era o governador do Banco de Moçambique, o Ernesto Gove, e o ministro Maleano. Mas por quê? É porque estas duas figuras, no princípio deste ano, estiveram envolvidas na reestruturação da dívida da Ematum e conseguiram, com êxito, reestruturar a dívida da Ematum. Mas em abril, essas duas personalidades disseram que não tinham conhecimento das outras dívidas, o que é pouco crível. Quando já tinham ordenado os pagamentos para essas dívidas. Já tinham mandado pagar 36 milhões da dívida da Proíndicos, de uma prestação da Proíndicos. Então, para aquelas instituições tão sérias que são, eles perguntam, mas como é possível? Are you in charge? Estás mesmo a tomar conta do teu pelouro? Como é possível você, estando in charge, pagar dívidas de uma empresa que você diz que não sabe? É absurdo. Quer dizer, a afirmação deles, mesmo que tenham vindo depois dizer desculpe, é porque por razões de segurança interna, isso para aquelas instituições é blefe, não conta, você não é de confiança, porque mentiu, nos aldrabou, nos enganou, disse que não sabia quando sabia. Não é possível você reestruturar a dívida de Ematum e as outras dívidas não sobressair. Então, porque essas dívidas estão mais ou menos conectadas. Tem uma relação, tem uma conexão objetiva. Mas é por isso que eu pergunto. Não, foi usado um estratagema em que os valores globais apareciam lá, mas não era detalhado que havia Proíndicos e que havia Então, mas não é crível que um dirigente deste Estado, e sobretudo o governador do Banco Central, para mim isso é que foi a máxima, quando ele disse que nunca ouviu falar de uma empresa chamada Proíndicos. Isso é grave, dito por um governador do Banco Central de um país. Então, esses dirigentes sabiam. Agora, para a FMI, para essas instituições sérias, eles querem uma pessoa que quando fala uma coisa, eles possam acreditar. Então, eles começam a dizer que nós não temos muita confiança nessas pessoas porque não nos revelaram a verdade. Agora, o presidente já resolveu o problema a nível do governador do Banco Central e provavelmente terá que resolver a nível do ministro das Finanças. Pois, o ministro das Finanças, o ministro da Economia e Finanças, é um ministro que é pilar nesta altura, uma vez que há uma enorme expectativa de conciliação com os credores internacionais. Agora, todo este trabalho feito pelo Presidente da República foi feito na ausência. Alguém tem de fazer o que se chama follow-up. Exatamente. Então, quem é que o vai fazer, eu acho que não tendo o Ministro das Finanças? Eu penso que o Presidente vai encontrar alguém para fazer o follow-up. E eu penso que o próprio Presidente viu, sentiu que o trabalho que ele fez pessoalmente, ele que não é Ministro de Economia e Finanças, precisa de um follow-up por alguém que aquelas pessoas com quem falou o Presidente possam recebê-lo de braços abertos ou com alguma confiança. Você está dizendo na prática que não há condições políticas para o ministro Maleano continuar? O que eu estou a dizer é que provavelmente o Presidente tem que, para resolver esses problemas da maneira como estão,
e já deu um passo significativo, mas é preciso fazer uma remodelação governamental para acomodar a continuidade das medidas que o presidente se comprometeu com a comunidade internacional. Não é com as mesmas pessoas exatamente que as coisas vão conseguir chegar a bom tempo. Você não pode, foi o presidente agora, mas o presidente não há de ir às reuniões anuais do FMI, as reuniões anuais do Banco Mundial. Tem que mandar os ministros que ele tem. Agora, se um dos ministros não pode ser bem visto lá porque tem um problema, então o presidente terá que encontrar outro ministro para resolver os problemas do país. E mais do que a pessoa, se calhar, uma clarificação deste Ministério, que tem sido até agora mais o Ministério das Finanças do que o Ministério da Economia. Eu não sei, nem sei se... Havia uma enorme expectativa de que esta fusão Ministério da Economia e Finanças pudesse trazer uma dinâmica diferente, mas até agora só se tem visto finanças. Isso já falhou também no tempo do Ministério de Planificação e Desenvolvimento. Pois. E depois, pronto, eu penso que já houve Ministério de Plano e Finanças, e que também de plano não tinha muito, tinha mais de finanças. Agora, não sei, acho que temos que encontrar uma fórmula lá para frente, mas para fazer o follow-up dos compromissos que o presidente assumiu, em Washington, Houston e Nova York, ele precisa ter uma equipa com credibilidade para continuar o diálogo com essas instituições. O presidente vai se engajar em outras questões internas, vai fazer presidências abertas, mas é preciso pessoas que, enquanto o presidente trabalha internamente, eles trabalham com esses doadores. Por exemplo, temos uma equipa do FMI que está aqui no país. Está-me a constar que o ministro da Economia e Finanças não está cá, não está nas províncias, está em província de Gaza, província de Manica, mas numa altura em que temos a equipa aqui. Parece que não há nenhum encontro com o ministro. Agora, essa não pode ser assim. Eu penso que essa aparente bandalheira no Ministério da Economia e Finanças tem que ser resolvida a curto prazo, para o bem de todos nós. Não é para o mal de um, nem é punição ao ministro. O ministro Maliano é das melhores pessoas que este país tem. Eu penso que... Foi atropelado por uma conjuntura. E ele, se ele se comportou desta maneira, é porque também não tinha autorização para dizer certas coisas. Portanto, não é por causa da pessoa dele, é por causa da conjuntura em que ele foi introduzido. Ele foi metido num saco complicado. Muito bem, vamos avançar para o próximo tema, que é o caso do Milho Lamete. É um assunto que já se deu há várias semanas, mas porque esta semana houve desenvolvimentos, porque a juíza deste caso foi suspensa das suas funções pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial, de acordo com o Savana e fontes que eu tive a ocasião de contactar pessoalmente. Havia pelo menos 4 queixas com grande substância contra esta juíza e estava envolvida em muitos assuntos ligados à terra. Isto para além de muitas coisas de que vários advogados se queixam de que a própria juíza atrasava sistematicamente as audiências e, enfim. Fernando, queria ouvir o teu comentário. Partindo este assunto, porque houve uma instituição que tinha terra, foi ocupada por vários populares e a juíza, portanto, ela tinha embargado as obras e aparentemente sem muita explicação, sem uma explicação consistente, terá levantado o embargo o embargo judicial, permitindo então que as obras pudessem avançar. Olhar para isto do ponto de vista da segurança jurídica dos investimentos que este sinal pode transmitir. Sim, essa é a questão de fundo. Portanto, para além dos aspectos em termos de factos e em termos processuais, nomeadamente o facto de uma parte na contenda de algum modo ter sido barrada de ir até às últimas consequências neste processo. E o processo desta empresa de Marraquém é apenas um dos muitos processos. Já houve outros processos semelhantes envolvendo exatamente o mesmo tipo de problemas, ou seja, os ditos nativos que intentam uma ação no tribunal e que imediatamente encontram acolhimento desta juíza em particular. A questão, quanto a mim, não tem a ver com a juíza e com o tribunal
em particular de Marrakech. Tem a ver, por exemplo, com uma questão que aparece sempre saliente no relatório do Banco Mundial Doing Business, fazer negócio, que é a execução das resoluções resoluções passadas em julgado, nomeadamente naquilo que concerne à propriedade, naquilo que concerne às disputas do foro civil, que em Moçambique é um problema. Ora, a questão é, num país que procura atrair investimento externo, em que estas relações, nomeadamente as relações jurídicas que têm a ver com propriedade, com terra, com bens, têm que ser protegidas. Logo, o nosso judiciário, os nossos tribunais têm que agir não só de acordo com a lei, mas também têm que agir com celeridade. Este é um ponto. O segundo ponto que também é muito importante, esta questão e este caso de se entregar terras que são pertença de uma empresa que tem um doate sobre essa mesma terra, levanta precedentes extremamente melindrosos e que se aplicam a outras partes do país, nomeadamente a toda a propriedade relacionada com o desenvolvimento da indústria turística. 2, a toda a problemática relacionada com o petróleo e gás. Ou seja, um dia a propriedade pertence a uma determinada concessão que quer implementar uma fábrica de transformação de gás, e no dia seguinte vem um grupo de população, incendeia a fábrica ou diz que as campas dos seus antepassados estão lá e que, portanto, essa terra lhes pertence. Ou seja, nós, quando estamos a tentar progredir na arena internacional, quando temos que nos afirmar em termos de seriedade do ponto de vista de relações internacionais, não podemos correr o risco destes precalços domésticos que revelam alguma maneira muito quase boçal de fazer as coisas e que depois nos vai acarretar problemas em termos de futuro imediato e a médio e longo prazo. Bom, olha para este assunto. Eu não alinho muito com a leitura do Lima. É o seguinte, eu entendo que um juiz não pode ser suspenso por causa de uma decisão judicial que ele tenha tomado, observando todos os procedimentos processuais. Porque se a decisão dela estiver errada, cabe recurso ao tribunal imediatamente superior, que é o Tribunal de Província, para o tribunal mais competente corrigir. E isso até pode ir até o Supremo, seguindo as questões. Eu penso que se ela foi suspensa, deve haver matéria disciplinar, ou matéria comportamental, ou matéria procedimental, que levou a que ela não se comportasse como se devia comportar na qualidade de magistrado. Nós não temos esses elementos então, sim, mas só podemos entender aí, porque senão os juízes ficavam todos intimidados, já não tomavam decisão. Dizer, o Conselho Superior de Magistrados vai me suspender se eu decidir contra este senhor. Então, eu penso que não é matéria processual em si, matéria de facto ou de direito, que faz com que ela fique suspensa. Eu penso que ela é suspensa por causa de atitudes e procedimentos, de comportamento, de disciplina, e isso sim pode ser, porque senão os juízes já não têm a liberdade de tomar decisões. E que as decisões no tribunal podem ser favoráveis ou desfavoráveis a um e outro lado. E eles são independentes, na verdade. Agora, eu penso que, da maneira como este caso também foi mediatizado, criou condições para a própria juíza tomar partido. Esse é que é o problema dessas coisas. Os nossos juízes, perante a mediatização de certos casos, e também querem ser vedetas em algum momento, começam a alinhar com um ou com outro grupo. Quer dizer, o juiz é cego, o juiz não pode ver nada. Um juiz que testemunha um esfaqueamento aqui na rua, você não pode chegar no tribunal e dizer, até o seu juiz viu quando eu fui esfaqueado. O juiz não vê. O juiz não vê, o juiz só vê aquilo que está no processo. Aquilo que não é matéria processual, o juiz é cego, não vê. Então, eu acho que se houve queixas, as queixas acho que foram sobre a conduta dela,
sobre o comportamento dela. Na verdade, é isto que o Conselho Superior analisa. Exatamente, porque decisão judicial em si, quem analisa é o Tribunal Superior a este do Distrito. Portanto, eu penso que ainda precisamos de muita informação para chegarmos à conclusão de que tem a ver com a decisão. E outra coisa, eu acho que também é chegado o momento de haver algumas... Eu ouço muitas reclamações de advogados. Os advogados reclamam, e tem razão. Por exemplo, os juízes não têm prazos. Os advogados têm prazos. Se não responde, por exemplo, não interpõe o seu recurso no dia tal, já perdeu. Os prazos são peremptórios. Chegou aquele dia, você não tem mais que fazer mais nada. Os juízes podem ficar com um processo. Anos a fio. E chegar lá, já me aconteceu, estou a ouvir advogados, chega na sala de audiência, devidamente marcada, dizer o juiz hoje não vem, mas na sala, naquela hora que você... E depois dizem 9 horas, você chega às 9, a audiência começa às 11. Praticamente não há audiências que começam a tempo. Para às 11 horas só uma exceção que não é nada. Quer dizer, eu penso que tinha que haver prazos, nem que sejam indicativos, para um juiz saber se você tem um processo X, tem tanto tempo para resolver este processo. Quer dizer, pelo menos haver alguns prazos, nem que sejam indicativos, para disciplinar o comportamento de alguns juízes. Não é de juízes, é de alguns juízes. Porque há juízes bons que cumprem tudo, cumprem as suas normas, mas há alguns juízes, tal como alguns jornalistas que escrevem coisas que inventam da sua cabeça, e tal como há mecânicos que roubam peças. Há tudo os bons e os maus. Há mecânicos que roubam peças das viaturas dos clientes. Então, devia haver, no caso específico de juízes, acho que o Conselho Superior de Magistratura Judicial pode trabalhar um pouco mais na instituição de normas, até na proposta de normas que possam vir a ser lei a nível da Assembleia da República para disciplinar minimamente o comportamento profissional de alguns juízes. Muito bem, vamos avançar para um terceiro ponto, estamos para o fim, tem sido habitual, que é a questão do diálogo político. Fernando, poucos avanços nos últimos dias foram dados relativamente ao segundo ponto, que era o da cessão das hostilidades. As partes acabaram, na verdade, saltando para o terceiro ponto, que versa sobre o desarmamento dos homens armados de Renamo e a sua reintegração na sociedade. Renamo tinha ficado, inclusive, a apresentar uma proposta, aparentemente não o tinha feito na data, não o fez na data em que se propôs a fazê-lo. E, em paralelo, trabalhava-se, pelo que se percebeu, na consolidação do primeiro ponto sobre descentralização, porque foram chamados o MDM e o professor Bernard Weimer para apresentar, então, aquilo que são as suas visões. O primeiro, portanto, o professor Bernard Weimer é um académico, aquilo que é a sua visão sobre descentralização, aparentemente para fornecer subsídios às delegações e aos mediadores nesta matéria. Como é que olha para... Bem, eu acho que politicamente se avançou bastante esta semana, não obstante quer as delegações, quer os mediadores terem sido muito parcos em declarações para a imprensa. Por um lado, nota-se nas conversações uma delegação governamental muito mais solta, o chefe da delegação governamental com muito mais flexibilidade, não só para acolher as propostas do outro lado, como para acolher sugestões dos mediadores. Isto são bons sinais. O próprio facto de se ter aceito saltar, portanto, para ganhar tempo, saltar-se do ponto 1 para o ponto 3, é um exemplo de flexibilidade. A questão de se aceitar que houve erros no Acordo Geral de Paz é outra evidência que há flexibilidade. O facto de se aceitar que, eventualmente, há que discutir a integração na polícia e nos serviços de segurança, SIS, é outro elemento de flexibilidade. Portanto, mesmo que não haja comunicados contundentes, documentos assinados, há progressos e é este o ambiente que se está a viver à mesa das negociações. Por outro lado, isto mostra também da forma como os mediadores têm mostrado que as suas técnicas de mediação e de negociação têm sido efetivas em relação
às duas partes. Claro que depois há problemas. Por exemplo, a Renamo não conseguiu apresentar um bom documento, um documento com qualidade que permitisse avançar nas questões de integração do Exército, mas sobretudo das questões da polícia e do SIS, e trocou isto por uma declaração política. Claro que a declaração política naufragou e tiveram que ir fazer, ou ainda estão em vias de fazer, o seu TPC. Mas eu acho que há aqui, e é importante interpretarmos isto, que há uma conjugação de bons sinais que vêm da viagem do Presidente do Presidente aos Estados Unidos e aquilo que já são reflexos na mesa das conversações. Agora, não nos iludamos. Há um problema de cessação das hostilidades onde não se avançou nem um centímetro. Há um problema que os mediadores, enfatizo, consideram crucial, que é um frente a frente dos mediadores com o Presidente de Dhlakama e que ainda se não materializou e que os mediadores consideram que seria crucial para fazer avançar as conversações. Salomão, como é que olha para estes avanços do curso? Eu acho que, de facto, há avanços no terceiro ponto, não é? O segundo ponto foi saltado, claramente, a cessação das hostilidades. Saltaram para tratar o outro ponto, uma vez que não havia avanços. Agora, neste terceiro ponto, acho que há muitos avanços. Acho que o terceiro ponto é o ponto mais fácil, porque este acordo de reintegrar homens da Renamo nas Forças de Defesa e Segurança, isso foi concordado em 1992, em Roma. Só que não aconteceu. Aconteceu apenas num ramo das FDS, que foi FADM, Forças Armadas de Defesa de Moçambique, Exército. Portanto, não se concordou, não se integrou pessoas da Renamo, nem na PRM, nem no SIS. Então, a Renamo o que fez agora foi buscar o protocolo que preconizava a reintegração dessas pessoas nos 3 ramos das Forças de Defesa e Segurança. Então, entrega. Agora, o desafio grande para a Renamo será encontrar listas, organizar listas por categorias profissionais ou por categorias de competência. Por exemplo, pessoas que é para mandar para o SIS não podem ser iguais às pessoas que querem mandar para o Exército. O Exército pode entrar até como recruta, até como uma pessoa normal e vai treinar, vai ser adaptado. Mas para entrar para um determinado nível, por exemplo, nos serviços, o SIS é uma polícia científica. É preciso ter uma certa capacidade, é preciso ter um certo nível. Então, eu penso que a Renamo, enquanto dialoga à mesa de negociações, devia ter uma equipa grande que já está a trabalhar nas listas, na categorização dos seus elementos, para que, chegada a hora, entregue pessoas com credibilidade para preencher a estrutura dos órgãos onde quer meter pessoas. Porque não vai levar uma pessoa que é simplesmente um guerrilheiro, dizer que está aqui para o SIS, está aqui para não sei qual. É preciso ver esta pessoa ter adaptabilidade suficiente para lá, ou caso não caibam nessas coisas, nesses órgãos todos, tem a reintegração social, que também está aberta e tem um fundo de muitos milhões de dólares até, o Fundo de Reconciliação, que serve exatamente para financiar projetos daquelas pessoas que, não querendo ou não podendo entrar nas Forças de Defesa e Segurança, vão para casa. Então, levam o fundo, vão fazer a sua vida normal. Eu penso que o desafio maior neste momento é organizar as listas por categoria. Esse é o trabalho que a Renamo deve fazer. Agora, quanto ao contributo do MDN e do Weimar, professor Weimar, sobre o acolhimento desses contributos, eu acho um bom sinal de ambas as partes. É um bom sinal por parte da delegação do governo e é um bom sinal por parte da delegação da Renamo aceitar, ouvir outras opiniões sobre como é que se pode fazer melhor isso. Porque, afinal de contas, a questão da descentralização não preocupa apenas a Renamo, preocupa a todos nós. Então, eu penso que ouvir outras vozes que já estudaram o assunto, sobretudo o professor Weimar estudou este assunto, ele próprio declarou que está a estudar isso, desde que é consultor do Ministério da Administração Estatal, desde que era
em 1995 para cá, então trabalhou muito, já escreveu, tem um livro escrito sobre isso. Descentralização. Exatamente, se calhar, e ele até ressalvou que não se fia no meu livro. O meu livro pode não ser o bom mestre para a solução do problema que pretendemos aqui, mas tem ideias e trouxe algumas ideias boas. Eu penso que, do ponto de vista do diálogo, já estamos no fim do diálogo. Porque daqui o que falta, eu penso que é o encontro dos dois presidentes e deve ser, acho que a questão do cessar-fogo reservaram para eles anunciar. E eu penso que devia acontecer isso o mais cedo possível. Tanto mais estamos a caminho dia 4 de outubro, que é o dia do Acordo Geral de Paz. Simbolicamente, e era muito bom um grande significado. Se eles conseguissem se apertar a mão por ocasião dessa data e tínhamos a paz de vez aqui no país. E eu penso que as condições estão criadas. E também, como dizia o Fernando Lima, este regresso, mais ou menos, insuflado do novo oxigênio do presidente dos Estados Unidos, também o presidente da Renamo está a acompanhar isso. E ele próprio, o presidente da Renamo, tem manifestado junto das pessoas com quem fala a sua disponibilidade de terminar o conflito o mais cedo possível. Então, vamos lá ver se isso acontece finalmente desta vez. Há uma disponibilidade da parte do presidente da Renamo, há uma disponibilidade da parte do presidente da República. Agora, são questões muito pequeninas para ver se este assunto também fica morto na mesma altura que terminamos a questão do bloqueio econômico do país. Muito bem, Salomão e Fernando, vamos terminar por aqui. Muito obrigado então aos nossos telespectadores também que nos acompanharam. Dizemos o nosso muito obrigado, um bom feriado, uma vez que amanhã é segunda-feira, portanto, por via de hoje o feriado ter grado no domingo, amanhã, portanto, estende-se o feriado e uma boa semana de trabalho que começa mais tarde esta semana. Boa noite, voltamos a encontrar então no próximo domingo em termos de pontos de vista. Até lá.